Você está ouvindo o Rani Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Médica ginecologista e obstetra, hoje eu recebo aqui, nesse combo de médicos que nós estamos recebendo ao longo desse mês, trazendo serviço para vocês, doutora Marília. Doutora Marília tem cuidado integral à saúde, tecnologias íntimas e cirurgia íntima, que é um assunto bem característico e bem especial para as mulheres, a gente vai abordar. Muito interessante. Doutora Marília, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite. O nosso primeiro quadro chama Quem é Você na Fila do Pão? Então eu quero que você se apresente aí para o pessoal que ainda não lhe conhece. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória. Então, eu me chamo Marília, eu falo que, antes eu falava, eu sou médica ginecologista obstetra, mas hoje eu falo, eu sou esposa primeiro, né, que eu fui ordenando. Então, eu sou esposa, sou mãe de bichinhos por enquanto, tenho 2 cachorros e 5 gatinhas. Nossa Senhora, a casa cheia. Casa cheia, são 7 bichos, todos eles fazem questão de, né, atenção. E médica ginecologista obstetra. Você é de onde? Eu sou... A pergunta é difícil, é muito misturado. Eu nasci em Séries, Goiás, e eu fui muito pequena para o Tocantins, muito pequenininha mesmo. E cresci lá eu fiz minha faculdade em Araguaína. Sim, você fez medicina lá? Fiz medicina lá. Sim. Né? Tive o privilégio de fazer na casa junto com meus pais, né? Então, coisa tranquilo. Algo que me deu muita tranquilidade, me proporcionou assim, uma estabilidade muito grande para poder me dedicar realmente para estudar mais. Sim. E aí, formei, logo me casei. E vim para Brasília para assumir o concurso de residência médica quando eu passei aqui no Hospital Regional da Asa Norte, no Agarram, em março de 2016. Certo, voltando antes do curso, por que você escolheu medicina? Engraçado, né? Eu acho que eu nunca pensei em outra coisa, por incrível que pareça. Todo mundo quer ser bailarina, né? Não, eu sempre falava que queria ser médica. Eu tenho, da família, a única pessoa médica que tem próximo, eu tenho uma tia que é inclusive ginecologista obstetra. Sim. E eu acredito que a gente criança vê admiração, e eu via muita admiração e quis ser médica. Eu acho que foi muito daí que surgiu muito essa questão. Sim, então você sempre já trilhou reto para isso. Por incrível que pareça, eu nunca tive dúvidas do que eu queria fazer. Escolheu medicina, mas escolheu também um segmento que é a ginecologia e obstetrícia. Algum motivo especial? Mesma coisa. Tem uma matéria na medicina que chama embriologia, que todo mundo detesta. Eu sempre gostei. Que fala muito dessa parte toda embriológica nossa, né? Sistema reprodutor. E eu gostava... Aí foi passando depois para fisiologia, lá em outro período, que eu gostava muito da fisiologia, do sistema reprodutor feminino. Realmente era algo que me chamava atenção. Sim, você decidiu, durante o processo, o curso de formação, a sua formação de médica, ou você já tinha mais ou menos isso na cabeça quando começou a medicina? Embriologia era no primeiro período, quando eu gostei. Aí depois no terceiro, lá para nós era no terceiro período, começou a fisiologia também, que é sistema reprodutor feminino. Sim. Então, eu fui ter o contato mesmo com a ginecologia obstetrícia, essa, né, matéria, quando eu estava, eu acho que no 8º período, só que fui ter contato mesmo, que eu fui ter essa cadeira e eu já gostava muito. Eu vou ser sincera que eu até tentei ver se eu gostava de outras coisas, falei, não, mas aí é vida muito corrida, mas não, era isso e pronto. tem que ser assim mesmo. Aí você veio para aqui, para Brasília, fazer residência no Agarram. Como foi a experiência no Agarram? Olha, eu só tenho pontos positivos para falar do Agarram. Interessante, porque o Agarram é um hospital grande, né, um hospital público. E aqui em Brasília existe muita críticas com relação ao setor da saúde. Como foi a sua atuação lá e como foi o espaço que você encontrou lá? Mas foi uma escola assim, sim, muito grande. É um hospital que ele chega muita coisa lá para nós, né? Chega muitos casos interessantes. Nós temos lá, os professores, a gente chama de staffs, né? E os preceptores que estavam lá conosco, eles, como eu posso dizer, eles exigiam muito de nós. No começo, a gente achava ruim, né? Claro, residente Sim. sempre vai reclamar. Sim. Então, são 3 estágios, R1, R2, R3, 3 anos de residência. Mas foi um ensinamento e tanto, foi o que fez crescer. Eu falo que a gente cresce na dor, Sim. né? E foi doloroso, não foi fácil, tanto é que eu comecei a fazer psicoterapia aí no meu primeiro ano de residência.
Precisei da psicoterapia, estou até hoje. Nunca mais saiu. Nunca mais saí. Mas foi algo, sim, enriquecedor, que me fez crescer muito. Lá é uma residência que é muito forte na ginecologia. Tanto é que a minha paixão é ginecologia. Sou ginecologista obstetra de formação, mas a minha paixão realmente é ginecologia. Tem 3 anos que eu parei de trabalhar em consultório com obstetrícia, né? Sim. Pessoas perguntam, aconteceu alguma coisa para você parar? Até minha personal pergunta, aconteceu alguma coisa? Não. Eu estava, pelo contrário, estava numa crescente na obstetrícia. Sim. Acompanhando bastante paciente, acompanhava a parto normal, né? Tinha as cesarianas eletivas também. E... Quando você diz, o obstetra, você diz acompanha ou acompanha fazendo mesmo? Não entendi o fazer. Não, Vamos lá. Vamos lá, eu super leigo. Não, faço tipo assim, por exemplo, você que vai, no caso de uma cirurgia de um parto, você queria fazer? Sim. Então sim. é o obstetra mesmo. Sim, sim. Você que vai segurar a criança. Exatamente. E eu acompanho o trabalho de parto, né? E tem as cesarianas, nós entramos. E eu estava numa crescente na obstetrícia, muito paciente, assim, indicando para outro que ganhou comigo, vindo. Mas, na época, eu decidi que eu ia embora de Brasília. Pensei em ir embora de Brasília, montei consultório em Araguaína, na minha cidade. Falei, não, eu cresci lá, meus pais estão lá, quero voltar. E aí eu fiquei 1 semana lá, 3 aqui, 1 lá, 3 aqui. Só que o processo foi muito cansativo. Imagino. Muito cansativo. E com o tempo eu fui vendo que eu não tinha mais a cidade não tinha mais aquele brilho que na minha memória ficava de quando eu fazia faculdade lá. Isso acontece quando... Seus amigos não estão mais lá, é muito diferente tudo. E Brasília, para mim, foi um local que eu cresci muito. Eu e meu marido, nós falamos sempre, Brasília é uma escola. Sim. Então, assim, ela foi uma mãe para nós, Brasília. Sim. Foi onde nós crescemos mesmo profissionalmente e como ser humano também, né? Maturidade. Então, quando eu decidi que eu não queria mais, ainda demorei um pouquinho para poder falar sobre isso com os meus pais na época. E aí, quando eu tomei a decisão, falei para meu marido, eu vou finalizar tudo que eu tenho para finalizar lá e depois eu vou passar o consultório e vou ficar só aqui em Brasília. Então, né? Hoje você gosta de morar em Brasília? Hoje eu falo que foi um surto psicótico. Queria sair de Brasília. Eu brinco com os pacientes, foi meu surto psicótico. Porque eu sou apaixonada por Brasília. Hoje eu não me vejo morando em outro local. Eu também. Acho aqui uma cidade incrível. Vamos adentrar um pouquinho nessa sua experiência no Agarram. Uhum. Né? O Agarram é um hospital público. E um hospital público numa cidade grande como Brasília tem muitas dificuldades, tem muitas. Então, tipo assim, você já entrar na residência nesse cenário, que eu imagino seja um tanto quanto caótico, ao mesmo tempo que é uma experiência, mas também deve ser um pouco assustador, né? Sabe que até eu não achei tanto, porque eu fiz, meu internato foi em hospital público. Sim. Então, eu já tinha esse costume de hospital público. Eu acho que eu não teria tanto esse costume com hospital particular. Sim. Tendo tudo. A gente vai acostumando a meio que se virar com o que tem, né? A gente brinca medicina baseada no que tem. Então, a gente... É uma matéria que você não paga, né? Não. Aprende na prática. Então, o internato foi em hospital público e para mim era algo que, inclusive, eu queria, porque você passar pelas adversidades te faz crescer, hoje você virar num campo de guerra. Sim. Se eu estiver num local que tem tudo, ótimo, maravilhoso. Mas se eu estiver na guerra, eu também sei me virar na guerra. E nós somos treinados para isso, inclusive, tá? Sim, tínhamos staffs que treinavam a gente para o pior cenário. Sim. E hoje eu entendo perfeitamente isso. Não sofro muito igual. Hoje eu estou lá no hospital de Planaltina, né, DF. Sim. Não sofro. Sim. Você trabalha no hospital e trabalha num consultório. Isso. Certo. Existe uma diferença de público, uma diferença provavelmente sim, né? Uma diferença de público, uma diferença de demanda. Existe. Como é que funciona isso? Existe. Mas engraçado, né? As pessoas que estão tão acostumadas, às vezes, a não ser bem tratados um pouco, às vezes, infelizmente, a gente sabe que existe essa realidade, sim, né? Demanda alta, às vezes o pessoal está estressado. Mas apesar que eu falo que lá onde eu trabalho, eu falo, meus colegas, eu falo assim, é um local que geralmente a população é muito bem tratada, né? Sim. E eu tento passar o mesmo tratamento do meu consultório para os meus pacientes de Planaltina. E eu tenho pacientes de Planaltina que atendem comigo em emergência, vê o nome no carimbo, começa a me seguir e manda mensagem me agradecendo pelo atendimento. Tem pacientes que às vezes falam assim, doutora, olha, qual o seu nome? Aí eu falo, muito obrigada. Eu falei, pelo quê?
ninguém me ouviu, a senhora me ouviu. Então, são coisas básicas, né? Sim. Que fazem a diferença. E, realmente, eu tenho esse hábito de tratar da mesma forma. Às vezes, eu não tenho o mesmo tempo que eu tenho no consultório, né? Às vezes, está corrido, tem atendimento, parto, procedimento para fazer, paciente na cena, aquela confusão. Mas eu procuro levar o mesmo atendimento. Eu tento não fazer 2 pesos e 2 medidas, né? Sim. Isso é uma coisa que eu levo como filosofia. Aprendi muito isso com os meus pais, a tratar sempre o outro ser humano com muita humanidade. Sim, faz muita diferença, né? E faz diferença, muita. A pessoa que está lá procurando atendimento, tudo bem que vai ter besteira também, tá? Gente que às vezes poderia ir num posto de saúde, resolver algo que era mais simples para não onerar um atendimento de emergência, que pessoas que estão com maior demanda realmente precisam muito daquele atendimento, né? Até já discuti muito isso aqui, isso é um dos problemas da saúde, inclusive aqui no DF, né? Não ter esse primeiro atendimento, que tem muito isso, principalmente na região Nordeste. E aí acaba sobrecarregando, né? Atendimento. Mas assim, a pessoa que está lá, eu falo, se ela pudesse pagar um local para ela ser atendida, ela ia pagar. Sim. Não está lá porque está querendo, não está porque está querendo. Então, eu falo assim, e eu falo para elas às vezes assim, você sabe que você que paga meu salário? Eu sou servidora pública. Sim. Então, nada de graça. Você paga impostos para estar aqui, usufruindo do que você não está, né, para ter direito a fazer seus exames, a ter direito ao seu atendimento. E eu sou servidora pública, você que paga meu salário. Sim. E se a gente tiver essa consciência, eu acho que a gente consegue atender o outro melhor. Sim. Você trabalha no hospital lá de Planaltina, trabalha no consultório, né? Médica, a rotina do médico, todo mundo sabe que não é fácil. Para terminar, o seu esposo também é médico, ou seja, são 2 rotinas aí. Como conciliar essa rotina de trabalho com a vida pessoal? Como é isso? Me explique. A gente acostuma também, viu? Vai acostumando. Depois de um tempo acostuma. Eu acho que a questão, como os dois entendem muito esse cenário, desde a faculdade, a gente, né, vivencia isso, acaba que é mais tranquilo para aceitar um pouquinho a ausência do outro. Mas eu confesso que a minha rotina é mais corrida que a dele. Ele é neurologista, né? Os atendimentos são em consultório. Existem 2 residências diferentes, a neurocirurgia e a neurologia. A dele é a neurologia. Sim. E as atendimentos são em consultório, algo mais tranquilo, marcadinho. O meu tem o consultório, aí tem o plantão da secretaria, aí tem alguma cirurgia de emergência que surge. Então, eu fico, às vezes, para lá e para cá. Mas já foi pior. Hoje está mais estabilizado. Tinha dia que ele perguntava assim, que dia que eu vou te ver? Né? Então, mas eu tenho... Vamos combinar. Mas eu tenho muito a agradecer que ele é muito paciente. Ele entende muito. Às vezes eu falo, amor, complicou aqui a cirurgia, vou chegar mais tarde. Ele fica tranquila, faz o que tem que ser feito. Ele está bem tranquilo. Bom. Então, ele me apoia muito. Certo. E quando a doutora Marília não está no consultório, quais são os seus hobbies? O que é que você gosta de fazer? Adoro ficar em casa. Dormir conta. Dormir conta. O que você gosta de não fazer seria... Eu já gostei muito de sair. Já gostei muito de... vai para tudo tem sua época, né? Sim. Já gostei muito de sair, de ir pra festa, de dançar, de ir pra barzinho. Hoje estou mais tranquila. Sim, acho que... Estou aposentada. Eu adoro... Eu acho que depois que eu tive meus bichos, né? Sim. Que eu acho que eu fiquei mais assim, querendo dar atenção para eles. Como você viu, são muitos, né? São 7 bichos. Sim, é um monte de obra. É um monte de obra. E você vê aquele rostinho deles quando você vai sair de casa toda vez, fala, vou ficar aqui mesmo. Então, assim, eu virei muito caseira com o tempo. Fui me tornando caseira. Você falou que sempre quis ser médica. Você chegou a pensar, se você não fosse médica, o que você seria? Nunca. Para você ver como estava bem decidido. Estava bem decidido, não tinha um plano B. Certo. Vamos para o nosso segundo quadro, chama Por Trás da Imagem. Arthur, por favor. Tem 2 fotos aqui que você me mandou. Nós estamos no ar no YouTube e vamos deixar também nas plataformas de áudio. Então, eu queria que você descrevesse essas fotos para quem está só ouvindo. Por favor. Família, né? A base. Em uma palavra. Família, a base e... sempre foi meu tudo. Foi o que possibilitou eu ser o que eu sou hoje, né? Sim. E, assim... Aqui, nessa primeira foto aqui, quem é que tá? Ali, meu pai do meu lado, Sim. né? Meu esposo, Michel, minha mãe e meu irmão. Naquela foto ali. Sim. E
Aqui nessa outra foto, minha sobrinha no colo do meu irmão ali, minha cunhada ali do meu lado, meu esposo, minha mãe e minha avó, que faz aniversário no mesmo dia que eu. Nada planejado, porque foi uma cesárea por bolsa rota da minha mãe, prematura, então nasceu no mesmo dia. Tinha que nascer mesmo. Tinha que nascer no mesmo dia da minha avó. E meu pai ali, né? Você falou da importância que sua família teve no seu processo de formação, né? Porque você conseguiu formar, que é uma realidade bem comum, inclusive, né? Porque não é toda cidade que tem faculdade de medicina, não é todo mundo que consegue passar na faculdade que é mais próxima de casa. Então, você conseguiu desfrutar isso. Então, isso foi importante para o seu processo de formação? Sim, muito. E... eu e minha mãe mesmo, nós somos muito ligadas, né? Então, para mim, foi muito importante. Eu sempre fui uma pessoa dramática. Eu estudava e ficava, eu não vou passar na prova. Meu marido ficava só esperando. Ele falava, tá, vou só esperar o resultado. Porque eu chorava e via a nota boa, né? E aí, minha mãe era minha base. Calma, minha filha, vai dar certo. Então, aquele carinho de mãe é muito importante, né? Sim. Meu pai também é muito presente de outras formas. Meu pai é mais seco um pouquinho. Sim. Mas é sempre muito presente também os dois. Então, assim, meu pai demonstra o carinho, a forma de carinho dele é de chegar assim com... peguei jabuticaba pra você. Sim. Goiaba, peguei ele pra você. É tipo de pai mesmo. Ele é o carinho dessa forma, né? Limpava a piscina pra entrar, limpei a piscina, vamos entrar. Então, o carinho dele é assim, mais diferente um pouquinho. E foi muito importante tê-los realmente nessa formação. E eu fiz faculdade particular. Sim. Não é barato medicina, sim, né? Não é. E hoje em dia está cada vez mais exorbitante os valores das faculdades. Então, a não ser que você seja muito rico para você fazer faculdade de medicina, todo mundo tem que estar uma apertadinha, né? Isso. E para mim, fazer particular, minha mãe falava, minha filha, para fazer particular tem que ser em casa, porque fica muito complicado pagar, né? Moradia fora e tudo. Então, foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu ia fazer faculdade lá, né? Eu também não tinha um plano B, do mesmo jeito. E, assim, eu valorizo muito o esforço deles. Então, assim, meus pais se esforçaram muito para me formar e eu sempre valorizei muito isso, que eu tinha que dar valor no suor deles, né? Então, foi algo que, assim, até hoje é algo que eu sou muito grata. Sim, né? Eles têm um papel importante. Muito. Doutora, me diga uma coisa, para quem está... Muitos colegas, existe um histórico, passar em medicina é uma das tarefas mais fáceis, né? Então, muita gente estuda 1 ano, 2 anos, 3 anos, e depois também o curso não é um curso leve. Qual dica você daria para quem está nessa batalha, para quem está estudando, para quem está tentando entrar, seja na faculdade pública, seja na faculdade particular, que também não é fácil entrar. Então, qual conselho você daria depois de ter passado por esse processo? Não desistir nunca. Não desistir. Vale a pena. Todo sacrifício que faz vale a pena. Eu via colegas, indo para aniversários, para festinhas, enquanto eu estava lá estudando, né, para passar. E eu me cobrava muito. Eu me cobrava a ponto de... Fiz prova na metade do meu 3º ano, não passei. Fiquei bem colocada e fiquei chateadíssima, chorando como depressiva. Eu nem poderia entrar. Esse ponto. Só no drama mesmo. No drama. E aí, eu passei... Logo que eu terminei meu 3º ano, eu passei já na faculdade. Foi muito precoce essa... Muito bom. É um cenário que não é comum. Foi assim, terminei meu 3º ano com 17 anos ainda, já entrei na faculdade. Nossa, você foi muito nova. Fiz 17 em setembro, e em janeiro eu estava lá começando a faculdade. Então foi bem acima da média. E durante a faculdade também, não é fácil. Eu falo que entrar ainda é mais fácil do que estar lá dentro. Sim. Porque lá dentro também você vai ter que abrir mão de muitas ocasiões, muitas situações que adolescentes aproveitam mais para você estar lá estudando, ter mais responsabilidade. E você tem 17 anos, né? Imagina, com 17 anos eu estava tendo que cuidar e conversar com uma pessoa que estava enfermo num hospital para poder aprender a cuidar dele depois. Sim. Com 17 anos já estava começando isso. Então teve que amadurecer rápido também. Amadurecer rápido, né? Então, assim, eu tive o privilégio de não precisar trabalhar, de me dedicar somente à faculdade, mais uma vez graças aos meus pais, né? O curso do suor deles, trabalho, e isso também me ajudou muito a poder dedicar a ponto de, também terminei a faculdade, já entrei na residência direto, foi tudo muito emendadinho. Então, sim. Colégio, faculdade, residência médica. A gente vai entrar no outro bloco agora, saúde da mulher, certo? Quais são os maiores desafios para cuidar da saúde da mulher hoje? Eu não diria desafio, mas entender que a mulher, ela não é um útero andando ali na sua frente. A mulher, ela é
todo um conjunto. Mulher tem a parte emocional, mulher tem a parte ali, ela tem... O útero faz parte da nossa especialidade, mas a gente tem que ver a mulher como um todo. Como é que está a saúde física dela, como está a saúde mental, como está a saúde global dela, porque tudo isso faz parte, né? Então, entender que a mulher, ela é um ser muito mais complexo do que só um útero, ovários ali andando na sua frente, mamas. Não, você tem que abordar de uma forma integral, global mesmo. Certo. As mulheres hoje estão mais bem informadas? Muito, graças a Deus. Né? Porque a informação enriquece muito e faz ter senso crítico, né? Sim. O único cuidado, assim, que eu às vezes até converso com elas no consultório, é a questão que a gente está com uma enxurrada de informação chegando, Sim, né? Tem que a gente não sabe de onde veio, se faz sentido. Então, ter o senso de procurar fontes, saber se aquilo realmente, né? Se questionar. Será que realmente é isso? É porque hoje tem muita essa cultura de você ver alguma coisa, já pesquisa, já joga no Google, o Google já diz que você está morrendo em 24 horas. E aí 10 médicos, 10 falam coisas diferentes, Exato. E aí fica aquela confusão, né? Então, assim, o senso crítico, a informação chegar é muito bom, porque elas começam a questionar, isso é importante, elas têm que entender o que está acontecendo lá dentro. Não pode sair do consultório, o que o médico falou? Não sei. Né? Que acontecia muito antigamente, então eu faço muito questão de explicar muito direitinho tudo para não acontecer isso dentro do meu consultório. Eu quero que a paciente entenda por que ela está lá, por que aquele exame que ela está fazendo, por que eu estou propondo aquele tipo de tratamento, né? Certo. E ter a liberdade e a abertura para discutir sobre aquilo, né? Sim, certo, vamos lá. Você é uma médica ginecologista, obviamente, mulheres que vão para um ginecologista. Em que momento a mulher deve ir no ginecologista? A partir de que idade? Eu costumo falar para as mães, por exemplo, eu falo, olha, ela menstruou, se tiver tudo bem com ela, não tiver com cólica, não tiver com tanta dúvida, tiver tranquilo o cenário, segura aí às vezes 1 ano e meio, 2, para levar. Sim. Porque os 2 primeiros anos a gente tem uma imaturidade do eixo hormonal, sim, que é natural. Ele vai amadurecer em torno de 2 anos. Então, é normal que a criança tenha uma irregularidade menstrual, que tenha ainda uma menstruação que às vezes vem muito sangue, depois vem pouco, né? Mas a partir do momento que saiu desse habitual de só ser uma irregularidade menstrual, que não, ela tem cólica, eu quero orientação sobre menstruação, aí eu falo, já traz pra gente conversar, né? Sim. Mas seria a partir do momento que tiver uma demanda de dúvidas e questão de orientações a serem dadas, né, para aquela adolescente. Sim. Em geral seria isso. Certo. Você falou também da importância desse conjunto, né, de cuidar da mulher. Hoje nós temos aí, em linhas gerais, em todas as profissões, não só da mulher, mas dos homens também, mas a mulher, por ter muita sobrecarga também, de ter trabalho, de ter filha, de ter casa, de ter 1000 outras coisas, tem muito mais problemas de saúde mental. Então, a importância, queria que você adentrasse um pouco nisso, de cuidar da saúde mental e cuidar também da saúde íntima. Qual a ligação disso? Meu consultório é quase uma psicoterapia. É o 2 em 1. É 2 em 1. Não tem como, né? Mulher tem mais necessidade de conversar, de falar mais um pouquinho. Então, nas minhas consultas, geralmente, eu não vou direto ao ponto do... O que você veio... eu geralmente abordo a paciente, o que eu posso te ajudar? Uhum. E a paciente me fala. Nisso, eu mudo o assunto para uma coisa mais leve. Vou perguntando um pouquinho mais sobre ela, sobre a vida. A gente vai conversando sobre outras coisas até chegar de fato em a gente fala de um questionáriozinho padrão para conhecer ela ginecologicamente falando, né? E a saúde global. Então, geralmente vale um bate-papo de uns 5, 10 minutos pelo menos, só falando sobre vida, né, pessoal? Sim. Às vezes o paciente entrou lá no consultório com a blusa de frio, fala, tá frio, né? Hoje o Brasil tá esquisito, a gente começa a conversar outras coisas. Sim. Isso faz com que a paciente se solte mais. Até porque é uma consulta bem íntima, né? Muito. Eu falo assim, uma pessoa que você nunca viu na vida vai ficar sem roupa na frente dela, né? Não é uma tarefa fácil, né? Sem nem um vinho? Como assim? Então, não conversa primeiro. Não. Então, eu tento justamente quebrar esse gelo. E algo que é natural para mim, porque eu converso muito. Então...
Sempre foi algo para mim, conversar é algo para mim muito natural. Sim. Então, a paciente chega ali, quebra aquele gelo, conversa um pouquinho. Então, quando você chega realmente na queixa ginecológica, né, dela, o que ela foi fazendo no consultório, está muito mais à vontade já para conversar com você. Às vezes, para contar o que ela ficava com vergonha, né, de contar. Certo. Então, você entender que mulher tem uma necessidade maior de conversar, de ter uma abordagem também psicológica, faz parte do atendimento ginecológico. Certo. Quais são as queixas que mais chegam no consultório, no hospital, quando você está atendendo? As queixas do hospital e consultório são muito diferentes. São diferentes? Ponto. Sim, porque no consultório o paciente chega lá geralmente ou para uma avaliação de rotina, né, ginecológica. As queixas principais no consultório hoje minha. O paciente chega para uma rotina ginecológica. O que você chama de rotina ginecológica? Seria avaliação da saúde global, né? Sim. Fazer uma coleta, quando o paciente já iniciou relação, fazer uma coleta do corpo citológico, que é o Papa Nicolau, né? Sim. Porque é o rastreio para câncer de colo de útero, examinar as mamas, examinar a vulva se está tudo certinho, fazer exames, né, de imagem complementares para associar, exames de sangue, de imagem e sangue nesses complementares para avaliar como um todo, né? Certo. Seria um pacotão do básico isso aí. Exatamente. Eu falo que nós somos basicamente um clínico da mulher. Por isso que é nossa obrigação investigar tudo e abordar tudo, porque às vezes a mulher, o único médico que ela vai naquele ano, às vezes é o ginecologista, que já é o hábito dela. Então, a gente tem por obrigação abordar aquela mulher de uma forma global, né? Até para identificar outra patologia, sim, né? Sim, igual rastreio de câncer de intestino, por exemplo, que é algo que eu sempre abordo meus pacientes. 45, baixou para 45 anos de idade, rastreio. 45 anos de idade, já peço colonoscopia, já pergunto, você fez? Fiz, esse ano estava normal, ótimo, só daqui 5 anos. Então, a gente tem que englobar tudo, porque a gente tem que fazer outros rastreios também, é um momento de oportunidade para fazer outras investigações, né, oportunas. E seria, então, uma rotina, chega, às vezes, muito climatério, menopausa, né, pedindo um socorro, elas chegam basicamente pedindo socorro. Doutora, eu estou no climatério da menopausa. Explique para a gente climatério. É um período que compõe os sinais e os sintomas das alterações hormonais, mostrando que está próximo ali daquela falência ovariana, né, que vai levar à menopausa. Sim. Que é um período conturbado para a mulher, né? Muito. E você pode começar a ter sintomas 10 anos antes de você entrar na menopausa. Certo. Qual seria a idade padrão que que a mulher vai entrar na menopausa? A idade da mulher brasileira média é em torno de 51 anos. Sim, então ela vai entrar na menopausa a partir dos 50 anos. A média de menopausa. Sim. Mas tem mulheres que entram... então, mas é variável. Às vezes compreende muito história familiar, costuma seguir muito história familiar, né? Então, não quer dizer que minha mãe entrou com 45, eu vou parar de menstruar com 45. Sim. Mas, geralmente, ali segue mais ou menos a história familiar. Tem a questão se tem alguma cirurgia ovariana que pode fazer vir um pouquinho mais cedo, se teve alguma quimioterapia que pode fazer, né, vir mais cedo também. Então, assim, tem alguns fatores de risco que fazem ela chegar um pouquinho mais cedo. Certo. Você falou desse climatério, que seria esses de sintomas a pré-sintomas até chegar e você falou que pode chegar até 10 anos antes, mas ele chegaria 10 anos antes e demoraria muito tempo? As mulheres ficam muito tempo com isso? Tem mulher que demora a passar. Eu falo, é só uma fase, a fase, né? Nunca acaba. Nunca acaba. Nunca acaba. É só uma fase. Quais são esses sintomas? Ixi, são vários sintomas. Você vai me perguntar, o que tem de bom aí, né? Eu já vi muitas mulheres falando sobre calor. Calor, mas o calor, acredite, é um detalhe, perto de tantos outros sintomas que tem. Você pode ter o calor, que é o fogacho, né? Aquele calor, aquele fogo ascendente que eles falam, assim, aquele calorão que vem de baixo para cima, com aquela sudorese, o rosto vermelho, e logo às vezes vem até um frio em seguida. Misericórdia. Você imagina até isso várias vezes ao dia. Nossa. Né? Uma vez eu atendi uma paciente que ela era casada com uma outra moça e ela falou assim, doutora, eu sinto o calor dela. Foi a primeira vez que eu descobri que uma pessoa conseguia sentir o calor da menopausa. Ela falou, eu tô do lado dela, eu sinto o calor. Quando ela tem o fogacho, eu sinto o calor. Então, é algo, imagina. Né, Nossa como Senhora. E esses são sintomas vasomotores, né? O fogacho, pode ter palpitação, né? Que é aquela, né? Essa batedeira, né? Pode ter palpitação, pode ter tontura, pode ter dor no corpo, dor articular, pode ter maior incidência de dor de cabeça, ressecamento vaginal, dor na relação sexual, o desejo sexual hipoativo, que é zero libido, né? Pode ter a névoa mental, que chama, que é aquela memória péssima, que não consegue... Doutora, pelo amor de Deus.
Tem mais. Eu quero, por favor, fale. O sono, distúrbio de sono, então aquela dificuldade de entrar em um sono reparador e de manter aquele sono. Então, vem as insônias, né? E aí, depois, aquela sonolência diurna, porque, né, não está conseguindo dormir à noite de uma forma reparadora. E a fadiga crônica também, aquela vontade de fazer nada. Sabe aquela vontade de fazer assim, você não tem nem para varrer uma casa? Fala 100 anos sem nada. Tá aqui R$5.000, vai lá no shopping gastar. Tô afim, não. É mais ou menos isso. É um desânimo gigante. São muitos sintomas. Então, e graças a Deus está sendo muito abordado, né? A mídia tem abordado muito a questão do climatério e menopausa. Muitas apresentadoras famosas, atrizes famosas que chegaram nessa fase aí da menopausa e sofreram, estão falando mais sobre isso. É importante isso, né? E isso fez as mulheres acordarem mais um pouquinho, né? Para essa questão da certo. Se fala muito, doutora, sobre essa questão da reposição hormonal. Uhum. Né? Qual a ligação da reposição hormonal com esse período da menopausa? É a gota de vida de volta. Você vai lá dar uma gota de vida para o paciente, digamos assim. Então, quando não tem nenhuma contraindicação, a reposição hormonal ela é muito importante. E ela não vai, além de tratar esses sintomas todos, ela, quando feita no momento oportuno, que é a janela de oportunidade ali, os primeiros até 10 anos pós-menopausa, né? Ela tem também fator protetor, né? Então, ela vai vai fazer neuroproteção, né? Doenças demenciais, por exemplo, Parkinson, Alzheimer, demência frontotemporal, enfim, todas as demências, né? Então, vai fazer ele é neuroprotetor e ele vai reduzir o risco de doença cardiovascular também daquela paciente, além de proteção para osteoporose. Então, tem os benefícios, né? Certo, me tire mais uma dúvida. Essa reposição hormonal, existe essa reposição hormonal, protocolo de reposição hormonal oferecidos pelo SUS? Teoricamente, as pacientes elas têm o direito, né? Saiu até a lei que elas têm direito à reposição hormonal. Mas pergunta se elas conseguem chegar lá. Não conseguem, né? Muitas vezes não conseguem, infelizmente. Né? Infelizmente. É uma lei que ainda está muito no papel. Sim. Os pacientes têm dificuldade de chegar no especialista. Basicamente, as mulheres não têm essa reposição. Então, vamos lá. A mulher não tem essa reposição, a mulher está com esses terríveis sintomas que você falou, não tem como fazer a reposição. O que essas mulheres devem fazer? Assim, existe alguma indicação, alguma dica, alguma sugestão que pode fazer, pelo menos amenizar esses sintomas? Tem os fitoterápicos, né, que podem ajudar, o que elas mais conhecem, que elas mesmas falam, minha vizinha me passou a folha da amora para tomar, tá melhorando muito. Elas buscam alternativas, né? Elas pesquisam na internet, buscam alternativas com pessoas próximas que passaram pela mesma situação para tentar amenizar. Mas tem a fitoterápicos como a folha da amora. Folha da amora? Sim. A simicifuga racemosa, o trevo vermelho. Então, a gente tem diversas formulações fitoterápicas que também ajudam muito. A atividade física é muito importante, né? Sim. A gente sabe que essas pessoas muitas vezes não têm tempo para fazer atividade física, né? Dos médicos vieram aqui, que a gente está fazendo várias especialidades, a unanimidade a atividade física é muito importante para qualquer... Muito. Até o doutor Carlos Groten falou aqui sobre... até para quem sente dor, se você não fizer atividade física, você vai sentir mais dor, não é o contrário. Então, isso é bem interessante. É igual a endometriose. Endometriose é uma patologia que tem dor crônica e a atividade física, ela diminui a dor crônica do paciente. Sim. Então, é mais uma das patologias que você trata lá no consultório. Isso. A gente até entrou numa outra pergunta que eu estava falando aqui sobre essa desigualdade, né? Muitas mulheres têm acesso a essa reposição, mas a grande maioria, no caso, não tem. É muito discrepante isso. E, assim, toda paciente que está no consultório, ela tem oportunidade de ter acesso ao que tem de melhor para poder sair dessa fase, né? Sim. Vamos colocar como uma fase. Esse período que você falou, ele pode durar 10 anos. Ele pode durar menos? Pode. Tem mulheres que não sentem sintomas, que é uma grande minoria da parcela da população, né? Em torno de 3% mais ou menos, não vão sentir nenhum sintoma. Vão passar tranquilamente. Vão passar tranquilamente. Mas às vezes mas às vezes também não observou como é que... Às vezes não leva muito em consideração os calores, sintomas mais falados, e às vezes não está percebendo aquela fadiga, aquela memória, aquele cansaço, né? Pode ser também... Sim, já acha que é da rotina também. Acho que é da rotina também. Mas realmente, eu como médica, tanto de serviço particular quanto de SUS,
existe realmente uma discrepância. É muito triste, mas existe. Né? É muito difícil para elas terem acesso. Certo. A gente vai entrar no outro quadro agora que chama Verdade ou Mentira. Eu vou dizer... eu vou fazer um comentário, você vai me dizer... Pode ter o depende? Pode. Então, ser médica, pode. A primeira é o seguinte. Anticoncepcional engorda todas as mulheres. Não, mentira. Mentira? Mentira. O que o anticoncepcional pode fazer, né? Existe se chama SHBG, que é a globulina ligadora dos hormônios sexuais. Que, por exemplo, anticoncepcionais em gerais podem fazer aumentar essa globulina, que é um transportador dos hormônios. Eu costumo falar que é como se fosse um táxi dos hormônios. Sim. Então, a grande maioria, principalmente a pílula contraceptiva, é a que mais faz esse efeito de aumentar essa SHBG. Ainda tem isso hoje, doutora? Porque faz tanto tempo que eu ouço isso, tá tomando anticoncepcional, engordou. Ainda não tem um anticoncepcional que não engorde, não? É o viés, né? Tem que pensar, será que é realmente só ele, né? Mas não, assim... A pessoa comeu 3 pizzas e disse, eu tomei... Mas assim, eu falo assim, quando você entra... Então, voltando à questão do SHBG, todos os anticoncepcionais que têm hormônio, eles podem fazer esse aumento. Mas claro que tem aqueles que podem impactar mais, igual a pílula, por exemplo. Se eu tenho um aumento dessa SHBG, eu tenho aumento do meu táxi dos hormônios, eu tenho mais hormônio indo embora. Se eu tenho baixo minha testosterona, baixo meu estradiol, o que vai acontecer? Eu tenho mais dificuldade, às vezes, ali, em ganhar massa muscular, eu tenho mais dificuldade ali em perder peso e ganhar massa magra, isso pode acontecer. Sim. Mas não é uma verdade absoluta, porque nem todo mundo vai ter esse efeito, né? Agora, eu falo para o paciente, qualquer medicação que você faça uso hormonal, como ela pode impactar em algum grau, eu falo, você tem que fazer sua parte, atividade física, uma alimentação regrada direitinho. Então, é muito complicado atribuir só ao contraceptivo, apesar de poder ter esse efeito que eu falei para você. Mas eu falo, tá entrando com alguma medicação diferente, seja um Implanon, seja um DIU, seja um adesivo, seja um anel vaginal, seja uma injeção, tudo isso é método contraceptivo, tá? Tem que fazer sua parte também. Tá, pra gente não esquecer, vamos fazer um parêntese aqui no Verdade ou Mentira. Métodos contraceptivos hoje, o que é mais usual, o que é mais recomendado, tem que ver caso a caso? É muito individual mesmo, porque depende, por exemplo, se eu tenho paciente com enxaqueca, paciente com fator de risco para trombose, com varizes, né, evidentes, já é uma paciente que eu não posso usar nada que tenha estrogênio na composição. Então, eu elimino quase tudo. Então, essas pacientes, elas só vão poder usar o quê? Existe a pílula de um tipo só de hormônio, de progestogênio isolado, que ela pode usar. Existe a injeção de 3 em 3 meses, que é só de progestogênio também, que ela pode usar. E existe DIU e Implanon. Tanto hormonal quanto não hormonal, na questão do DIU e Implanon. São os métodos que ela pode. Então, ela já elimina ali, anel vaginal ela não pode, adesivo ela não pode, injeção mensal ela não pode, pílula de 2 tipos de hormônio ela não pode. Então, agora aquela paciente que ela... realmente não tem nenhuma contraindicação, eu sempre deixo muito livre, explicando efeitos possíveis colaterais de cada método. Eu, pelo menos, eu faço uma listinha mostrando cada método que existe e falando efeitos colaterais e deixando ela muito livre para decidir. E eu dou a minha opinião quanto que eu aconselho mais. E eu deixo ela livre para escolher. Certo. Como nem todo mundo vai conseguir ir no seu consultório, você conseguir... Fala um pouquinho. Qual você mais indicaria hoje para... Olha, eu sou apaixonada em anel vaginal. Para mim é o método mais prático. Para mim não, ele é o método mais prático que existe. É um anelzinho vaginal siliconizado. Não dá, você não sente que ele está lá dentro, coloca com um aplicadorzinho, você mesmo coloca. Ele fica durante 21 dias lá. Você retira, joga fora, dá pausa de 7 dias, depois recoloca o novo de novo. Então, assim, 21 dias está lá quietinho. Você não tem que lembrar de tomar, não tem que preocupar com nada, né? Não vai sair durante a relação. Acontece, às vezes, de sair durante a relação. A gente tive algumas pacientes que sim. A gente fala, se saiu, coloca de novo, não tem problema. Sim. Mas se for muito frequente, aí sim, trocar, porque aí, às vezes, lá na frente pode dar problema, né? Mas, para mim, é o método mais prático e é o método de melhor de controle de liberação hormonal. Então, é algo muito estável, dá muito menos efeito colateral. Depois dele, se fosse para falar dos mensais, isso eu tô falando dos mensais, tá? Sim. Depois dele, eu gosto muito do adesivo. O adesivo também é outro método. Pelo seu rosto, sua expressão facial, você fica... Adesivo, né? Esse adesivo, eu lembro muito que tem as influenciadoras que falam
desses chip da beleza que dizem que é o super golpe? Não é isso, gente. Ele é um adesivo. Para todo médico pergunto, não é isso. Explica aí pra gente o que é esse adesivo. Aí o adesivo também, ele é um contraceptivo, um adesivo que você coloca na pele ou nessa região aqui do braço, ou na região aqui glútea, ou de abdômen inferior. Visível? Ele fala que é a cor da pele, mas eu falo que é a cor da pele de ninguém, porque ele não se assemelha à cor da pele. Até hoje eu não vi ainda. Ele é um rosado claro, que eu falo, gente, eu não conheço ninguém que coloca e fica algo, fala assim, é a cor da pele, né? Mas é lugar escondidinho que você pode colocar, região glútea aqui, abdômen inferior, que você troca semanalmente. Vem 3 adesivinhos numa caixinha. Você troca, eu coloquei essa semana, na outra troca eu coloco o outro, na outra troca eu coloco o terceiro. Aí eu dou uma pausa também de 7 dias, depois recomeça tudo de novo. E não sai no banho, não sai em sauna, suor, a vida é normal com ele. Muito bom. Muito prático também. E também vai ter menos efeito colateral comparado aos outros, Desses métodos, tem tipo um que mesmo assim, existe uma comparação entre possibilidade de engravidar mesmo com método contraceptivo, o que seria mais provável e o que seria menos provável? Sim, sim. Desses métodos mensais, que eu estava falando que englobam pílula, injeção, anel vaginal, adesivo, eles têm ali a média entre 0,3% a 3% de falha. Aí vamos comparar para você entender o que é isso ali na fila do pão, quão seguro é, né? Então, grava aí 0,3% a 3%. Quanto mais próximo do meu uso perfeito, estou mais perto ali do 0,3%. Quanto mais variações podem acontecer, mais perto do 3%. Eu costumo brincar muito com pílula. Falei, vai que a pílula ficou bronzeando no carro, dentro da bolsa. Aí você foi lá, vomitou, esqueceu de tomar, né? Tô com diarreia, então tô com a absorção alterada. Então, tem muitas variáveis que podem fazer você ficar mais distante desse 0,3%, né? Por exemplo. Por isso que eu considero o anel muito prático, o adesivo, porque não vai ter tanto essas questões para... Ele vai ficar mais próximo do uso perfeito, né? Sim. Se chama índice de Pearl. E os métodos mesmo mais recomendados para quem não quer engravidar tão curto prazo, né? Aí seria o de longa duração, que entra DIU hormonal, DIU não hormonal, DIU hormonal. Nós temos o Mirena, que dura de 8 anos, o Cailena, que dura 5 anos, DIU de cobre e cobre com prata tem desde que duram 3 anos até 10 anos, e o Implanon, que dura, 3 anos. E índice de falha. Vamos pegar aqui os métodos irreversíveis. Vasectomia e laqueadura, para comparar. Vasectomia tem uma taxa de falha, o índice de Pearl, de 0,15%. Sim. Laqueadura, 0,5%, certo? Então, vasectomia e laqueadura. Tem um que vem primeiro do que a vasectomia ainda, que é o Implanon. Que é o implante, subdérmico, que eu até tenho ali aqui. É no braço? É, no braço. É um bastãozinho que fica aqui, super prático de colocar. Sim. Dura 3 anos. Ele tem um índice de falha de 0,05, ou seja, ele é 3 vezes mais seguro que a vasectomia e 10 vezes mais seguro que a laqueadura. Nossa. Aí vamos continuando. Então, Implanon, vasectomia, aí aqui depois entre vasectomia e laqueadura entra o DIU hormonal, que ele varia entre 0,2% a 0,25% o índice de falha. Então, tá ali bem próximo da vasectomia e 2 vezes mais seguro que a laqueadura. Aí depois vem laqueadura, de fato. Depois o DIU não hormonal, 0,608. A laqueadura ficou lá... ficou bem em segundo plano, porque antes era bem mais comum, né? Também engravida com laqueadura. Então, a gente tem métodos ainda mais seguros que ele. Aí você me pergunta, mas fulano engravidou, por exemplo, com um DIU hormonal? Falei, Deus pra Deus, meu filho, não tem obstáculo. Quando é pra vir. Não tem obstáculo. E aí depois vem DIU não hormonal, que varia entre 0,6% a 0,8%. O índice de falha. E por que eu coloco, depois disso, os outros métodos mensais? Porque ele vai variar entre 0,3% a 3%. Então, ele fica ali um pouco aí nessa... Ainda é uma margem baixa, né? Ainda é uma margem baixa, né? E o preservativo, ele tem apesar dele ser sempre recomendado, porque é o único que previne doença sexualmente transmissível, né? Ele ainda tem um índice de falha até 16%. Nossa Senhora. Uhum. É muita coisa. Coisa interrompida nem se fala. A gente não... é isso. Para ter filho mesmo. Vamos voltar aqui pro verdade ou mentira? Uhum. Exame preventivo só precisa ser feito a cada 5 anos. Na verdade, a gente verdade? tem É verdade. Eu jurava que era mentira. Não. É verdade, se você considerar um seguinte ponto. Se for rastreio de HPV. Por quê? O HPV é o fator de risco único e isolado envolvido no câncer de colo de útero. Então, se eu tenho um HPV negativo,
Eu posso sim repetir um outro teste em 5 anos, porque eu sei que em 5 anos aquela mulher não vai ter uma lesão grave no colo do útero. Se ela tiver uma lesão muito inicial, porque existem estágios, né? Tanto é que se fala que seria inadmissível existindo câncer de colo de útero. Então, ela é uma doença de país subdesenvolvido, porque tem estágios antes. Leva de 5 a 10 anos até você ter um câncer de colo de útero. Então, tem um descuido muito grande aí, né? Isso. O SUS tá mudando, né? Esse rastreio para fazendo genotipagem HPV. Deu negativo? 5 anos. Deu positivo? Aí colhe o preventivo, que aí ele vai ver se tem lesão por aquele HPV ou não, porque o HPV é o fator de risco, né? Entendi. E aí colhe o preventivo. Então, se você tem HPV positivo, aí já muda um pouquinho a situação. Já não é 5 anos. Já não vai ser 5 anos. Vai depender muito do resultado do seu preventivo para saber qual vai ser a periodicidade que vai ter que fazer. Certo. Né? Falando em periodicidade, preventivo, que é o Papa Nicolau, né? Qual a periodicidade? O que está em protocolo é que seja feito 3 exames consecutivos anuais, certo? E aí, deram todos normais, você pode fazer até trienal, de 3 em 3 anos, caso queira. Só que como existem também às vezes também tem os falsos negativos, né, pela questão de sensibilidade, especificidade dos exames, a gente acaba recomendando que faça todos o ano. Né? Mesmo com o protocolo, sim. Mas a gente sabe que o protocolo realmente é esse. Mas a gente sabe que, como existe, para fugir um pouquinho daqueles falsos negativos, que pode ter sido o caso, né, de algum daqueles exames, a gente pede para fazer anual. Existem, quanto a iniciar, o protocolo, né, americano vai falar para começar a partir dos 21 anos para a mulher que já iniciou relação. O brasileiro, o europeu, com a partir de 25 anos de idade. Eu, sinceramente, não sigo os protocolos à risca. Por quê? Se eu tenho uma menina ali que começou a relação com 13 anos de idade, aí você imagina ela chegar aos 25 anos, 12 anos depois, para coletar um preventivo, só teve contato com HPV, e aquele HPV chegou a gerar uma lesão, né? Então, eu vou muito por também início de atividade sexual. Então, começou a atividade sexual, eu falo, depois de uns 3 anos, começou a atividade sexual, às vezes, já começa a fazer o preventivo, né? Tem uns 3 anos de tranquilidade, né? Isso. E acaba que falando essa questão de por que os protocolos são assim. Porque, de fato, as meninas jovens que tiveram contato com HPV, elas têm uma chance muito maior pela imunidade de fazer o clareamento, que é a redução, o organismo fazer o clareamento, que é a redução daquele vírus, de regredir, não ficar mais detectável e não gerar nada. Então, como elas têm a chance maior de fazer esse clareamento, aí existem protocolos. Mas tem aquelas que não vão. HPV? Causa para HPV? Sim. Ele vai ser adquirido por via sexual, né? Sim. A camisinha não previne 100%, mas protege bastante. E a gente tem, assim, algumas situações que o vírus, ele vai ser mais agressivo. Depende do subtipo do vírus, temos diversos subtipos de HPV. Tem subtipos mais agressivos, como principalmente o 16 e o 18, né? Mas depende da agressividade daquele subtipo que o paciente tem. Se ela tem alguma doença autoimune ali por baixo, né? Se ela tem uma doença autoimune, se ela tem imunossupressão, por exemplo, alguma doença como um HIV, né? Por exemplo. O tabagismo é outro fator de risco para poder ter, né? Mas, acredite, o anticoncepcional, ele pode levar a uma que chama de ectopia, que é a feridinha no colo do útero que o pessoal antigamente falava, que é ter a parte de dentro exteriorizar um pouquinho e fica vermelhinho em volta. Aquela área de ectopia é mais fácil para o HPV gerar lesão também. Então, tem algumas questões que podem facilitar o HPV gerar lesão. Entendi. Próximo barrado, mentira. Tecnologias íntimas servem apenas para estética. Oh, meu Deus, mentira. É uma grande mentira? É uma grande mentira. O que tem de mulher que sofre com ressecamento vaginal e tem dor na relação. Mulher que sofre constrangimento de perder um xixi ali, tá espirrando, tossindo, fez atividade física, escorre xixi, tem que estar sempre protetor diário, preocupada se está sujo de xixi. O que tem de mulheres que, às vezes, tem fissuras, né, que se rasgasse aquela região e tem desconforto. Tem de mulheres também que tem coceiras pela atrofia que vai gerando com o passar do tempo, pela falta hormonal, e também são beneficiadas com os procedimentos. Então, a gente tem também candidíase, vaginose, bactérias de repetição. Então, tem muita afecção que vai ser tratada pelas tecnologias e não é de cunho estético. Sim. Esses procedimentos são perigosos para a saúde? Não tem nenhum risco para câncer. Agora, claro, se você está com... Depende também, eu vou falar numa parte aí só que vai num profissional que ele não
está ali habilitado para aquelas tecnologias, não está assim tão acostumado, não fez cursos para aquele aparelho, não sabe, por exemplo, o risco de depositar muita energia também. A gente fala que as tecnologias, radiofrequência, laser, são energias, né? Sim. Deposita muita energia. Aí eu posso, às vezes, gerar uma queimadura naquele paciente. Eu posso gerar um outro problema naquela paciente. Então, riscos não tem de câncer, de outras, quando bem aplicado. Sim. Mas quando mal aplicado, pode sim gerar algum transtorno. Toda cirurgia íntima deixa sequelas permanentes. Não, mentira. Mas eu já vi cirurgias íntimas causar sequelas permanentes, tá? Sim. Por isso tem que ter muito cuidado com a escolha do profissional que você faz, se ele é um profissional que ele tem experiência com aquele tipo de cirurgia, qual a técnica que ele está utilizando, né? Se é uma técnica que realmente é reconhecida, porque nós temos hoje... O que são técnicas reconhecidas hoje em dia para cirurgia íntima? Se é com bisturi frio, né? Que a gente fala, igual um corte, com bisturi frio, com o que a gente chama de cirurgia de alta frequência, que é o CAF, como se fosse um bisturi elétrico. Sim. E o laser, né? São os que é sacramentado para essa finalidade. E a gente tem, infelizmente, profissionais utilizando equipamentos que não são testados, que não são estudados para essa finalidade, que a gente não tem um controle da energia que ele está depositando, que podem levar a lesões permanentes. Existe um tipo de... É algo muito polêmico que eu vou falar aqui agora. Talvez vai ter gente... Não é bem assim. Mas, de fato, eu vou falar o que a gente vê no consultório. Chega muita complicação de paciente da tal da linfoplastia sem cortes. Sim. Fala, gente, linfoplastia é uma cirurgia, como qualquer outra. Explique para quem está nos assistindo o que é a linfoplastia. Tá. Primeiro, se eu tenho ali um excesso de pele, eu falo, você vai operar sem corte como, né? É uma cirurgia, cirurgia tem corte. O laser tem corte, tudo tem corte. Esse equipamento que é utilizado, ele seria para provocar retração. Existe o plasma, que faz retração, e também tem um laser que pode fazer retração quando é muito pouquinha pele ali que eu posso só retrair. Mas esse outro aparelho em questão, ele que não, como eu falei, não tem estudos para uso em cirurgia, ele leva a queimadura de 3º grau. Nossa Senhora. E ele seria a linfoplastia sem cortes, como se elas fossem assim. Imagina um isopor que você pega o fogo, ele vai derretendo. Sim. Seria mais ou menos essa a lógica desse equipamento, certo? Agressivo, né? A lógica dele é isso. Só que ele é muito agressivo. E as pacientes passam, sim, geralmente 30 dias de pânico e terror. Nossa. Com queimaduras de 3º grau. Eu tenho uma colega aqui em Brasília, que ela é referência em cirurgia íntima, a doutora Giovana. E ela tem pegado muita complicação, como ela é referência na ponta ali, muita coisa chega para ela tentar resolver, né? Tem uma paciente que estava comentando comigo que vai ter que usar sonda para o resto da vida. Nossa, que loucura! Sonda para o xixi. Pro resto da vida, porque em uma dessas linfoplastias sem corte, e a propaganda é linda, tá? A propaganda, assim, as pessoas ludibriam, falam, nossa, mas muito melhor sem corte. A propaganda é linda. E queimou a uretra da paciente. E não tem o que reverter mais. Teve paciente já que queimou o clitóris todo, que não tem mais sensibilidade no clitóris. Tem paciente que teve necrose de vulva, que perdeu totalmente a funcionalidade, não tem mais sensibilidade, né, naquela região. Então, a cirurgia íntima, ela sendo bem feita com técnicas consagradas, profissionais que já têm essa experiência, ela tem mínimos riscos, mas quando é feita de uma forma que não é recomendada, ela pode sim trazer riscos, né? Sim. Então, você tem que ter muito cuidado na escolha do médico, né? Profissional. E uma coisa muito importante é que você falou, a palavra médico. Sim. Tá falando porque é médica. Não, gente. Quem estudou para fazer cirurgia foi o médico. Concorda comigo? Sim. Então, se eu tô lá cortando, certo? Eu sou médica, fiz 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, fiz cursos para especializar nisso. Se complicar, quem sabe dar ponto, quem sabe resolver, não sou eu. Então, por isso que eu falo que eu acho nada mais justo que o médico fazer a cirurgia. Nem digo ginecologista, porque outro médico também está habilitado a poder fazer, se ele se dedicar àquilo, né? Mas que seja profissional médico. Se tiver uma complicação, ele que vai resolver para você, né? Sim. Mais um berrado mentira aqui. Toda cólica forte é endometriose. Mentira.
Mentira? Mas, eu vou falar esse eu fiquei meio na dúvida como responder. Mas eu diria o seguinte, se você falar assim, sentir cólica é normal, eu ia falar pra você, eu ia falar pra ele, sentir cólica forte sempre é normal, eu ia falar mentira. Porque a gente sempre que tem cólica forte, eu tenho que abrir o sinal de alerta ali, ligar meu sinalzinho amarelo e pensar, será que é só uma cólica habitual, né? Porque existe a dismenorreia, que é a cólica primária, que a gente não tem uma causa aparente, é da paciente mesmo. E existe a secundária, que tem patologia por trás, adenomiose e endometriose. A adenomiose, ela é como se fosse uma endometriose restrita, ali só do útero, digamos assim. E a endometriose é aquela que pode estar espalhadinha na serosa do útero, que é o que recobre o útero, no ovário, na trompa, na bexiga, no intestino. Sim. Isso causa muita dor. Causa muita dor. E ainda é muito negligenciado. Chega para esse consultório falando, eu tô com dor. Tanto gente que vai, é normal, cólica é normal. Aí demora, a média de diagnóstico de endometriose no consultório pode chegar a 10 anos. Nossa Senhora. O paciente ouvindo a vida inteira que é normal, sendo negligenciada a dor dela. Então, eu diria para você assim, é uma mentira, entre aspas, assim, mas tem que usar muito bom senso, depende, é aquele depende que eu te falei. Sim. Você toma um remédio XY, que é um remédio bom, e resolve minha cólica. Agora, passou de uma cólica, você toma aquele remedinho, que é o recomendado mesmo, e não está melhorando, opa, vamos investigar. E aí entra, o que acontece muito? Ultrassom transvaginal simples não pega. Sim. A adenomiose você consegue ver no ultrassom simples com facilidade, mas a endometriose você tem que fazer um preparo intestinal antes, fazer com um profissional que tem um curso avançado de endometriose, para fazer um transvaginal avançado de endometriose, que vai ver toda a região ali, os pontos que podem ter focos endometrióticos para você. Então, as pessoas fazem... Tem cura endometriose? Ela tem controle, tratamento, né? E a ressonância é o outro que poderia detectar. Então, ressonância é a ultrassom transvaginal avançada para endometriose. Então, você está com cólica. Aí, não, faz um transvaginal, tá normal. A pessoa, eu não tenho nada. Por isso que vai passando. Então, tem exames específicos para investigar. O transvaginal simples nem sempre vai pegar. Então, se tiver com a cólica acima do normal, já sabe que tem que investigar. Tem que investigar. Certo. Anticoncepcional causa infertilidade em todas as mulheres. Ai, meu Deus. Eu pego pesado aqui, viu, doutora? O povo engravida tá tomando, gente, pelo amor de Deus. O povo engravida tá tomando errado. Esse índice de falha também tá tomando certo. Mas o que acontece? O anticoncepcional, ele nem atrapalha e nem interfere na sua fertilidade. Nós já nascemos, nós mulheres, com uma quantidade pré-determinada quando está no útero materno. Quando a gente começa a menstruar, a gente perdeu muita quantidade daqueles folículos. A gente tem uma reserva já daqueles folículos. Então, imagina uma caixa d'água. Você nasce com uma caixa d'água ali cheia. E ela vai pingando sua vida inteira. Uma hora, ela vai acabar ali, que é a reserva ovariana, e entrou a menopausa. Então, basicamente, a menopausa acabou aquela reserva. Falência ovariana, parou total. Interessante essa explicação. Então, você tomando anticoncepcional ou não, você está perdendo folículos todo mês. Todo mês você libera vários folículos ali para os seus ovários e um deles vai ser estimulado, que vai ser o que vai gerar aquela ovulação, né? Que vai ser o folículo dominante, que vai gerar a ovulação. Então, o que acontece? Quando você toma anticoncepcional, você vai inibir a ovulação. Só não vai ter aquela estímulo pro folículo, formar o folículo primordial, que vai ser o que vai gerar a ovulação. Só vai mudar isso. Mas os folículos estão sendo liberados normalmente. A caixa d'água está lá normal. A caixa d'água está normal. A última berrada mentira aqui. Saúde íntima só deve ser cuidada depois dos 30 anos. Quem falou isso? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu peguei pesado. Não, mas essa aí... Não, sempre tem que ser cuidado. Se tiver demanda na adolescência, já começa por lá, né? Os cuidados. Sempre tem que se preocupar com essa parte, né? Da saúde íntima. Vamos falar agora seguindo sobre essas tecnologias íntimas. Primeiro, o que são essas tecnologias íntimas, doutor? Explique pra gente. As tecnologias íntimas, elas vieram para ficar mesmo. É uma ginecologia moderna, que a gente costuma falar, que veio para somar na mulher. E são a base de energias. São energias que elas vão tratar regenerando aquela região íntima. Então, eu falo energias porque cada uma vai agir de uma forma diferente. Tem laser, tem radiofrequência não ablativa, tem radiofrequência ablativa, né? E elas vão agir o quê? Estimulando, regenerando aquele tecido. É uma medicina, uma ginecologia regenerativa, de recuperar aquele tecido. Então, mulher, por exemplo, está lá com 50 anos de idade menopausada. Já diminuiu o colágeno, a vascularização naquela região, já teve a frustidão lá dentro do canal vaginal, já teve afinamento da pele. Ele vai agir estimulando o colágeno naquela região,
vai estimular os fibroblastos. Lá dentro ele chega em torno de 45 graus e, acredite, não queima, tá? Interessante. Ele vai estimular em torno de 45 graus a temperatura, vai estimular os fibroblastos a produzir o colágeno, que vai fazer de novo aquela região, ela revitalizar, né? Vai ter melhor vascularização, vai ter uma melhora daquele tecido, então vai regenerar. Estou recuperando aquele tecido. É interessante, e entrando no que você já falou hoje, por isso é um tratamento muito interessante, ao mesmo tempo muito sensível, então é muito importante que a pessoa procure um bom profissional para fazer esse tipo de tratamento, né? Porque você tá lidando com... É muito sensível, tanto a área genital feminina, como também o fato de você estar usando laser, de você estar usando um equipamento que pode ferir, né? Porque se você usa, mesmo com esses aparelhos que são reconhecidos, que tem tudo baseado em... Todos têm estudos, né? Se você tem sobrecarga, usa uma sobrecarga de energia, você pode lesar aquele tecido em vez de recuperar ele também. Então, sim, tudo tem que ter o limite, né? Tem que... Eu já vi... foi o caso mais extremo que eu já vi, mas eu já vi uma paciente que fizeram úlcera dentro do canal vaginal dela. Nossa, passou, sim, assim, quase 6 meses para cicatrizar, não teve assistência, e saindo pus. Ela falava, tá saindo pus. É normal, usa pomada X. Nossa, aquela coisa para cicatrizar. Quais tratamentos estão em alta hoje, dentro desse segmento? Desse segmento, laser e radiofrequência, e que podem tanto tratar, auxiliar, na verdade, né, no tratamento da incontinência urinária, a depender do grau da incontinência urinária e da causa, que não são todas as incontinências urinárias que eu vou conseguir tratar, e nem todos os graus que eu vou conseguir tratar também. E sempre associado com fisioterapia pélvica, que é muito importante, é o que eu ressalto sempre, porque os estudos mostram o benefício da fisioterapia pélvica para o tratamento da incontinência urinária e também o benefício da tecnologia. E mostra que, quando somados, eles têm um aumento, ainda incremento muito maior dessa melhora clínica, né, do paciente. É comum incontinência urinária em mulheres? Muito. Porque quando vai... O fator de risco para ter incontinência urinária, né, a gente tem as causas neurológicas, mas tem as outras causas de esforço, que são, às vezes, paciente que tem constipação crônica tem mais fator de risco, porque tudo que vai sobrecarregar o assoalho pélvico pode gerar mais risco de continência urinária. Então, a obesidade, a constipação crônica, tosse crônica, gravidez, né, por causa do peso naquela região, parto vaginal também é outro fator de risco, né? Então, tudo isso. E fora isso, lógico, como eu falei, né, entra coisa ruim também na menopausa, né? Porque aí o colágeno tá indo embora. A menopausa também não ajuda em nada, né? Ela ajuda na maturidade. mas o que acontece? Nós temos os ligamentos, como se fossem cordinhas, segurando ali seu útero, seu assoalho pélvico, sua região da bexiga. E quando o colágeno vai diminuindo, ele também diminui nessas cordinhas, são os ligamentos. Então, eles afrouxam. E aí, acaba que desce mais aquela parede vaginal e também gera a incontinência urinária. Então, é muito comum no climatério, menopausa, pela baixa hormonal que acontece isso. Mas esses pacientes com esses outros fatores de risco já podem ter incontinência urinária. Certo. Mulheres jovens podem chegar a ter também? Podem. Então, você tem uma paciente que teve 4 partos normais, por exemplo, né? Fator de risco. Se ela for obesa, constipada, tosse crônica, teve 4 partos normais, coitada. Então, aí que ela vai ter mesmo. Mas aí, então, as tecnologias, elas auxiliam no tratamento das incontinências urinárias, do ressecamento vaginal, auxiliam no tratamento de... A minha próxima pergunta aqui, essas tecnologias ajudam na autoestima da mulher? Muito. Imagina a mulher que tá lá sem querer namorar porque tá doendo. Aí ela, de repente, descobre que ela pode namorar tranquila agora. E se ela trata também vem da parte estética, agora foi da parte funcional, né? Parte estética. Tratou aquela flacidez da vulva, ela achava que ela fica com vergonha de ficar sem roupa na frente ali do parceiro ou da parceira porque acha feio, murchinho, aquela coisa. Então, auxilia no tratamento para recuperar aquela região, né? Também, se eu tenho um desconforto estético também, ou funcional com minha parte de pequenos lábios, capuz, clitoriano, grandes lábios, eu vou lá e faço uma cirurgia com um laser, por exemplo, também melhora minha autoestima, né? Então, ela soma em diversos tratamentos. Essa cirurgia é uma cirurgia simples, doutora? Que você poderia classificar como simples? Ela é considerada, a classificação de uma labioplastia, linfoplastia, é uma cirurgia de pequeno porte, de baixa complexidade. Certo. Comparando aí para mim que sou totalmente leigo. O que seria, compare com um outro tipo de cirurgia? Blefaroplastia.
Blefaroplastia é uma Nossa, cirurgia, ainda bem que por você comparou com a exemplo. face. Aqui, ó. Eu falando como se fosse, né? Ah, uma blefaroplastia, tá certo. O que é isso? É de comer, passar no cabelo, né? Tá de brincadeira comigo, Então, né? a cirurgia aqui na pálpebra, né? Por exemplo, é uma entendi. cirurgia também de baixa complexidade, pequeno porte. Então, é uma cirurgia, como qualquer outra. As pessoas acham que é um procedimento. Não, não é um procedimento, é uma cirurgia. Requer cuidados. Requer cuidados, requer responsabilidade, é uma cirurgia. E o pessoal fala, mas assim, não, mas às vezes tem até desvalorização, né? Mas é uma cirurgia tão pequena, vou ter que pagar isso, né? Fala, gente, é uma cirurgia plástica igual uma mama, igual um abdômen. É uma cirurgia plástica. É uma cirurgia plástica de menor porte? Mas é uma cirurgia. Ela vai ter um valor, claro, comparado a cirurgias grandes, vai ser um valor menor, mas não vai ser o mesmo valor de você ir ali fazer uma tatuagem. Né? Sim. Então, assim, Sim. Não vai ser um valor... E tatuagem também é caro, viu, gente? Sim, tatuagem é caro. É caro também, viu? É caro. Não vai ser o mesmo valor de você ir lá e colocar um DIU. De você ir lá Sim. colocar um implante, não. Vai ser o preço de uma cirurgia, né? A grande vantagem que a gente tem hoje é que por ser essa classificação de cirurgia, ela pode ser, por lei, realizada, sim, em ambiente também que não seja hospitalar. Sim. Então, pode ser realizada numa clínica desde que tenha o suporte, né, necessário. Ela pode ser realizada em clínica também. Por médicos. Por médico, por favor, né? Na intercorrência. Ela pode ser realizada em clínica, o que já melhora ali o quê? Para o Mas me paciente. diga, Não tem o agora- gasto de um centro cirúrgico, né? Agora eu fiquei curioso. Quem é que não é médico e realiza cirurgia? Já vou colocar você na Ai, boca do meu leão Deus. agora. Isso comigo não. Vai ter várias pessoas deixando de seguir. Não é possível. Vai ter várias pessoas mandando Porque- um monte de coisa, falando aquele textão. Porque eu já vi que tem esse negócio. Tem uma briga com dentistas que realizam um tipo de cirurgia facial. Mas não é dentista que realiza essas cirurgias, né? Não, é biomédico. Ah, é biomédico. É. Entendi. Pronto, falei, bom dar português. Agora todos vão deixar de me seguir, meu Deus. E vão falar textão, mas já que eu passei Mas, branco, né? já que eu Entrou na polêmica, já é isso. estava aqui. O que mudou na procura do seu consultório nos últimos anos diante dessas tecnologias? Mudou muito as pacientes buscando solução para a vida delas. Antes, de fato, não tinha, doutora? Tem os paliativos, né? Assim, de cirurgia íntima, a gente sempre teve o CAF, que é a cirurgia de alta frequência, que é tipo bisturi elétrico. A gente sempre teve a com bisturi frio também. São técnicos sempre teve. É porque o laser, ele é um pouco mais de uns anos pra cá. Eu tô querendo lembrar de uma cirurgia que eu ouvia falar antigamente. Nossa, antigamente não, médio antigamente, que eu tenho 20 anos. Como era outra cirurgia que era sobre pé? Sim, perine, que o pessoal falava. O que seria perine? O períneo, ela vai fazer uma cirurgia que ela vai, na verdade... É uma cirurgia íntima também, mas é uma cirurgia em ambiente hospitalar, essa, né? Porque vai ter uma maior complexidade um pouquinho, que ela vai ser para reestruturar e restaurar o assoalho pélvico da mulher, né? Aquela região que perineal é aquela região entre a vagina e o ânus ali, e tem a musculatura, que dá toda a sustentabilidade, que pode estar com ruptura, frouxidão naquela região, né? Entendi. E aí, falando das soluções, né? Então, buscam soluções para essa questão de cirúrgica, né? Buscam soluções para dor, etc. Mas que falou para mim o que tinha, que se não tinha nada antes, foi essa pergunta, né? Sim. Para ressecamento, existem as pomadas com a base de hormônio para tratar o ressecamento vaginal, mas vão ser só paliativo. Quando você está usando, está tendo um efeito, não vai ser aquele efeito, vai ser só para melhorar um pouquinho ali aquela região. Mas parou de usar? E parou de usar, tem que usar 2 vezes na semana no mínimo. Então, imagina pomada vaginal toda segunda e quinta usando pomada vaginal. E tem paciente que vai ter que usar de 2 em 2 dias. Então, segunda, Nossa, eu tô chegando quarta e sexta. Eu tô chegando à conclusão que mulher sofre Pro resto muito. da vida. É isso. não é para amadores ser mulher. Eu precisei trazer a doutora Marília aqui pra entender que não é fácil pra não a amadores, vida da não. mulher, viu? E aí, as pomadas que dá para ser paliativo, então pacientes que não têm condições de arcar com um tratamento desse, que é realmente tratamento padrão ouro hoje em dia, que tem uma grande durabilidade, até seguro e durabilidade de 12 a 18 meses de durabilidade, elas podem usar essas pomadas vaginal. A reposição hormonal, ela também vai trazer uma melhora do ressecamento vaginal, mas não vai ser, às vezes não vai chegar tanto naquela região. Então, às vezes a pomada vai ser necessário, né? Para incontinência urinária,
existe a cirurgia também, né? Existem as cirurgias que vão auxiliar, existem a fisioterapia pélvica que vai auxiliar no tratamento também. Existe quando a causa não é uma causa que é tratável por cirurgia e nem com a fisio, existe a medicação também, né? A diferença é porque algumas mulheres vão ter um auxílio no tratamento, um time, antes de chegar no ponto cirúrgico. Então, assim, ela tem o benefício de, não, eu estou tratando antes de chegar num time que eu vou ter que fazer cirurgia, que aí é algo mais agressivo, de fato, né? Certo. Mas a cirurgia... Mas muitas pacientes chegam querendo fazer procedimento e quando eu falo, olha, tratamento você vai jogar o seu dinheiro fora. Aqui, para você, a indicação é cirurgia, porque ele não vai ter mais a resposta que você imagina que vai ter. Sim. Né? Esses tratamentos são encarados como saúde ou estética ou um pouquinho dos dois? Um pouquinho dos dois. Muita gente leva como estética e desvaloriza. Fala, não, estética. Não vê a importância da funcionalidade. Então, a gente tem a missão de levar para elas essa verdade, que, na verdade, você está ali tratando, basicamente, patologias, condições patológicas, né? A estética vai ser um ganho secundário que você vai ter. E se você procurar por esse motivo, ótimo, também vai cumprir o objetivo. Sim. O futuro da ginecologia passa por essas tecnologias? Sim. O que é que a gente ainda pode ver aí de revolucionário? Que ainda que ainda pode vir, que estão em estudo, por exemplo? Olha, pelo o que eu tenho vivido da ginecologia regenerativa, eu acredito que vai ter aprimoramento dessas tecnologias. Sim, que já são muito boas e muito eficientes, né? Mas você trabalha com todos, doutora? Eu tenho tanto laser quanto a radiofrequência não ablativa. Eu tenho as duas tecnologias no meu consultório. Mas, assim, espero que criem novas tecnologias, porque é sempre muito bem-vinda. Mas eu acredito que está em fase de aprimoramento das que estão já no mercado, né? Tem aí já um tempinho que elas estão já... Tem mais de 10 anos que elas estão aí já conosco. É porque não era tão falado, tão difundido, né? Antes. Certo. Agora vamos para o nosso último bloco, fazer um bate-bola rápido com você. Não sei se você está preparada, mas se você não tiver, você já percebeu também que eu não ligo. Vou fazer mesmo assim. Mas vamos lá. Uma inspiração feminina. Minha mãe. Posso usar ela? Pode sim. Um livro marcante. Vai rir? Com certeza. Pequeno Príncipe. Adoro! Eu acho tão lindo! Um filme que te inspira. Filme que me inspira. Tem os filmes pra sorrir e os filmes pra inspirar, né? Vamos ver o que inspira. Em busca da felicidade. Nossa, em busca da felicidade é maravilhoso. O que toda mulher merece? Ser plena na sua melhor versão. Um mito que precisa ser derrubado. Um mito que precisa ser derrubado. Ai, socorro, de pensar aqui. Que é normal sentir dor. Não é normal sentir dor. A mulher cresce ouvindo isso. É normal sentir dor. Essa cólica é normal. Não, e não fala só de cólica, relação, tudo, né? Sim. Complete. Saúde íntima é? Fundamental. Prioridade. O maior desafio da medicina? Atender com humanidade e respeito. Todos de forma igual. Certo. Um sonho pessoal ainda não realizado? Meus filhos, que ainda vão vir, se Deus quiser. No plural, viu? Meus filhos. Se Deus quiser. Uma mania que você não abre mão? Perfeccionismo do Virginiano é um saco, mas ai, que clichê. Não abro mão. É clichê, mas eu não abro mão, gente. Me dá angústia, gente. Pelo amor. Eu sou do ponto que imprimiu torto, eu tô lá, imprimo de novo pra sair reto. Nossa senhora, você é nesse nível. Nossa, eu faço a cirurgia, eu mesmo fico às vezes me criticando. Mas isso é bom, eu, às vezes, na cirurgia, imagina. Eu fico, às vezes, eu mesmo me criticando por que eu não fiz assim, por que eu não fiz assim, porque eu fico um milímetro pra lá. Isso é... É um tique, quase um tique. É. Um hábito essencial pro seu dia a dia? Meus bichos. É meu ritual, meus cachorros, minhas gatas. É algo que me traz energia. Sim. Quem te inspira na medicina? Na medicina? Tenho tantas pessoas que me inspiram. Tenho colegas que trabalham comigo que me inspiram. Tenho ex-professores que me inspiram. Eu não consigo nomear só um. Tem um marido também. Eu vou falar pra você não... Sim, né? Claro. Meu marido, assim, não é porque é meu esposo, mas eu falo assim, quando eu preciso de um neurologista, eu falo, olha, não é porque é meu esposo, breve eu quero trazer ele aqui também. Trazer a família completa. Ele é um neurologista sincero, tá?
Ele bate na polêmica mesmo de sinceridade. Então, você vai gostar. Mas eu falo que... É porque meu marido é um excelente neurologista, um médico muito humano também. E eu só consigo exercer a medicina que eu exerço por apoio dele, porque ele também tem os mesmos pensamentos éticos meus, então é uma grande inspiração também. Certo. E a última agora, uma meta para os próximos anos. Uma meta? Ai, difícil essa pergunta, você está me complicando. Olha, uma meta. Poder ajudar o máximo de mulheres mesmo que eu puder no meu consultório com a parte regenerativa. É uma meta que eu tenho, porque ainda são poucas as mulheres que enxergam o valor de se cuidar e se tratar. Perfeito. Então, novamente, obrigado pelo convite. Nosso último quadro aqui é o Venda Seu Peixe. Você pode falar diretamente. Tem esse ainda? Ai, gente, eu sou péssima de vender meu peixe. Você vai deixar aí os seus contatos nas redes sociais. Também quem quiser entrar em contato lá no seu consultório, marcar uma consulta, todo mundo deve ter adorado conhecer você, porque você explica muito bem, é muito simpática, fala muito bem. Então, se alguém quiser lhe procurar nas redes sociais ou no seu consultório, como é que faz? Eu atendo na clínica Lieve, no NASA Norte, no Golden Office Corporate. Tem o Instagram da clínica, @Lieve Clínica. E no meu Instagram, doutora Marília Evangelista. Está lá. Vai ser um prazer, né? Poder levar informação, atender às dúvidas de todas as mulheres que precisarem de mim. Certo. Doutora, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer enorme. E aí, Arthur? Você gostou, doutora? Pessoa que falou demais. Eu nunca participei de um podcast, viu? Mas você é maravilhosa. Mas eu comentei assim, eu falei, eu converso tanto com... Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.